Olá, eu sou o Dr. Clay Brits, médico neuropediatra e fundador da Neurosaber. Olá, eu sou Luciana Brits, psicopedagoga e psicomotricista e uma das organizadoras da Neurosaber. E bem-vindo à nossa terceira aula da nossa jornada Neurosaber, que vai te mostrar como entender como a avaliação, o diagnóstico e a intervenção nas dificuldades nos transtornos de aprendizagem. E na aula de hoje teremos dois conteúdos especiais. Iremos falar acerca dos processos de intervenção nas dificuldades e nos transtornos de aprendizagem e iremos responder suas perguntas. Isso mesmo, iremos selecionar as principais dúvidas que vocês colocaram na nossa jornada e vamos responder hoje. Então fique atento, pois sua pergunta pode ter sido uma das milhares que foram escolhidas. Mas antes de começarmos a nossa aula, quero agradecer as inúmeras manifestações de carinho e apoio. Muito obrigado. São e-mails, mensagens no Facebook, milhares de comentários em nosso vídeo, com milhares de pessoas que nos acompanharam nessa jornada. Realmente, isso nos dá força para seguir adiante e nos mostra que estamos no caminho certo. Muito obrigado por fazer parte dessa grande comunidade. E hoje vamos falar sobre dois assuntos. Primeiro, como fazer as intervenções nos casos das dificuldades e transtornos de aprendizagem. E depois, escolhemos as perguntas mais pedidas e responderemos suas dúvidas. Bem, quantas vezes você, profissional, não ficou em dúvida em que atividade selecionar, como organizar essas atividades, se essas atividades realmente estavam surtindo efeito? E você, professor, o que fazer com essa criança que muitas vezes chega em sala de aula? Como fazer a inclusão dessas crianças? E os pais? Como esses podem ajudar seus filhos com dificuldade em casa? E você quer saber qual o segredo do processo de intervenção? Quais as atividades que realmente estimulam e dão resultados, fazendo uma verdadeira revolução? Eu vou contar para vocês. O segredo para um processo de intervenção efetivo é uma avaliação criteriosa e detalhada. Isso mesmo. Somente com os dados de uma boa avaliação podemos fazer um plano interventivo eficiente. Isso porque cada criança ou adolescente com dificuldade ou transtorno de aprendizagem é único. E você, professor, quantas vezes fica perdido sem saber o que fazer com esses alunos com essas dificuldades ou transtornos? Por isso é tão importante o processo de avaliação, pois por meio dele firmamos o diagnóstico e as diretrizes consistentes, multidisciplinares, para ajudar você aí, em sala de aula, a desenvolver todo o trabalho de inclusão com esta criança ou adolescente. A avaliação também é muito importante nas orientações para os pais, pois podemos sugerir atividades e materiais de forma mais assertiva. Para isto, temos que entender o funcionamento cognitivo desta criança e treinar os pais em como estimular de forma adequada. Mas isso só é plenamente possível com um bom processo de avaliação e diagnóstico, com segurança do que estamos fazendo. Afinal, quantos pais já não perderam tempo e dinheiro com profissionais que não trabalharam efetivamente com seus filhos, causando danos irreparáveis? Mas podemos, de um modo geral, dar algumas dicas de intervenção que podem auxiliar e muito em alguns casos mais corriqueiros. Por exemplo, crianças que apresentam dificuldades na leitura. Ao ler, elas trocam letras ou confundem-se lendo uma coisa diferente do que está sendo proposto. Por que fazem isso? E por que mais que você peça para ela ler novamente, prestando atenção, a criança lê errado novamente? Por que isso acontece? E o que podemos fazer para que ela preste atenção e leia corretamente? É importante ter o conceito do porquê isso acontece. Um dos motivos envolvidos são as rotas de leitura no nosso cérebro. E nós temos duas. A rota fonológica, auditiva, e a lexical, que é visual. E é de fundamental importância você conhecer esses processos para poder intervir de forma assertiva, sem perder tempo, sem ficar chovendo no molhado. Este é um tema longo que daria uma grande aula, mas de forma resumida vamos passar este conhecimento neste pouco tempo que temos aqui. Como falamos, o processo de leitura acontece por duas vias e quando ela se confunde na leitura é porque sua rota lexical precisa ser estimulada. Assim, é importante reforçar a rota fonológica, a rota que utiliza os mecanismos de linguagem, o que dá pré-requisito para o fortalecimento e automatização da leitura. Dessa forma, toda vez que ele lê errado, peça para ele ler, mas cubra sílaba por sílaba, fazendo assim a rota fonológica, que, dentre outras coisas, faz a leitura sílaba por sílaba da palavra. Isso mesmo, vá tapando as sílabas para que ela vá lendo e memorizando e no final, peça para falar o que ela leu. Outro ponto para estimular o processo de leitura é a estimulação da percepção visual.
Atividades de figura a fundo, posição espacial, sequência espacial são apenas uns dos mais variados aspectos cognitivos que precisam ser estimulados em programas que se iniciam nas habilidades básicas, indo para algo mais elaborado. A consciência fonológica é outro fator importantíssimo para a melhora das habilidades de leitura e, consequentemente, da escrita. Bom, e agora vamos responder as perguntas que vocês escreveram aí nos comentários pra gente. Vamos lá? Clay, a Luciana Reis falou que tem um filho de 11 anos, é um aluno acima da média na escola, um aluno nota 10, mas ele parece ter muita preguiça para fazer as atividades. E ela tem uma filhinha de 4 anos que não tem dificuldade em cumprir tarefas. Meu filho pode ter algum transtorno de aprendizagem específico? Olha, isso é possível, Luciana, mas primeiro precisa fazer toda uma avaliação multidisciplinar. Não dá para simplesmente ficar levantando possibilidades sem buscar uma avaliação específica. É algo um pouco estranho a gente ver o irmão mais novo dar conta muito bem de um processo que o irmão mais velho já deveria fazer tão bem, não é mesmo? Mas ele vai bem na escola, o problema dele é de organização em casa. Exato, pode ser aí um problema apenas de vocês melhorarem o processo organizacional, será? A Sidneia Carvalho Gasparino, de Januária. Não entendo como podemos dizer que uma criança tem nível normal ou superior de inteligência se ela apresenta transtorno de aprendizagem. Como isso é possível? Muito bem. A aprendizagem, especialmente a aprendizagem escolar, não depende só de ter inteligência normal ou superior. Depende de atenção, depende de consciência fonológica, de processamento visual, auditivo, de linguagem, ou seja, de outros caminhos e outras áreas cognitivas que contribuem para o processo de leitura, escrita e matemática. Então, às vezes, a criança tem uma inteligência fantástica, mas na hora de aprender por meio da leitura, escrita e matemática, pode ter alguma questão cognitiva que não vai bem. Janaína Vale, adorei o vídeo, muito importante. Meu filho tem 7 anos e ainda não lê, tem muita dificuldade. Por onde ou que profissional posso começar a investigação sobre a possibilidade de ele ter dificuldade ou transtorno de aprendizagem? Ele é lá de Belém. Muito bem, olha, qualquer profissional pode começar a atender, mas de preferência o psicopedagogo, que pode dar o primeiro passo aí para fazer uma avaliação quantitativa e qualitativa do que está acontecendo nos processos de leitura e escrita. E é muito importante, porque às vezes você não tem um psicopedagogo, às vezes você procura o fonoaudiólogo, porque também tem uma dificuldade de leitura e escrita. A gente sabe que as habilidades de leitura e escrita, elas fazem parte dos processos de linguagem. Sim. Às vezes você tem o psicólogo, às vezes você tem o médico. É importante que não é um profissional que vai fechar esse diagnóstico, viu, Janaína? É uma equipe multidisciplinar, sempre, tá bom? E olha que legal. Cada especialidade tem que conhecer um pouco da especialidade da outra, para daí poder fazer uma avaliação mais completa possível, para dar início a um processo de investigação. Sidneia, parabéns ao casal, muito boa aula. Gostaria de saber que atividades posso estar fazendo com crianças de 8 e 9 anos que não sabem ler nem escrever. Muitos deles nem reconhecem o alfabeto completo, nem letras cursivas. Bom, essa eu posso responder? Pode. Então vamos lá. Ó, Sidneia, a primeira coisa a gente tem que entender o porquê que essas crianças estão com 8 e 9 anos não são alfabetizadas. Será que elas têm uma dificuldade, um transtorno de aprendizagem? Olha a importância do diagnóstico. Se a gente não sabe o porquê, é igual a gente tomar remédio sem saber a causa do problema, né? Sem saber o que está causando, por exemplo, a febre, né? A febre, ela pode ser causada por uma série de coisas. Essas dificuldades que elas não sabem ler, têm dificuldade em leitura e escrita, com 8, 9 anos, primeiro que realmente é um atraso significativo. E segundo, a gente tem que entender o porquê. Pode ser desde um problema de má escolarização, pode ser um transtorno de aprendizagem? Pode sim, por isso que precisa primeiro passar por avaliação. Sem a gente ter a avaliação, a gente não consegue direcionar a nossa prática, tá bom? Lawrence, GV, transtorno de aprendizagem e hiperatividade, qual a diferença? Bom, a diferença é, a hiperatividade é um problema de comportamento motor, de comportamento atencional, de comportamento impulsivo. O transtorno de aprendizagem é um problema de aquisição, de capacidade de aquisição de aprendizagem por meio da leitura, escrita e matemática. Você pode ter criança com dificuldade de transtorno de aprendizagem e não ter hiperatividade, Exato. Né, Clay? E pode ter hiperatividade com transtorno de aprendizagem. Tá bom? Sebastiana, gostei muito dessa primeira aula, achei esclarecedora. Tenho uma dúvida sobre disgrafia, se está ligada ao TDAH ou não, e se tem cura ou tratamento para reverter em um adolescente de 14 anos. Muito bem. Existe ampla associação entre disgrafia e TDAH. A chance de uma criança com TDAH ter disgrafia gira em torno de 30% a 35%.
É bastante. E o tratamento requer, em primeiro lugar, se você tem a associação dos dois transtornos, tem que tratar o TDAH com medicação, intervenção comportamental, apoio escolar e trabalhar a disgrafia com o psicomotricista, com psicopedagogia, enfim, trabalhar atividades psicomotoras para otimizar a letra. Melhora bastante, viu, gente? Né, Clay? A gente já teve casos aqui que melhorou bastante. E também você pode usar meios adaptativos na escola para facilitar. Então, o uso de um lápis adequado, com apoio, motivação para escrever. Motivação para escrever. É isso aí. Bom, Marisa, de Centro Universitário Módulo. Boa tarde, adorei a primeira aula. Quero saber se tem diferença entre distúrbio e transtorno de aprendizagem. Olha, não. Distúrbio e transtorno é a mesma coisa. A diferença é dificuldade e transtorno. Mas distúrbio e transtorno é idêntico. Pois é. Quantas vezes você sentiu que precisava de mais segurança no diagnóstico dos seus pacientes? Por mais que fizesse testes, ficava receoso em levantar suspeitas diagnósticas. Sentia necessidade de entender mesmo o que estava acontecendo com seu paciente para conduzir de forma efetiva, segura, sabendo orientar a família, passando segurança. Afinal, o segredo não está nos testes, mas sim em conectar as informações e os dados dos testes. Aí sim está toda a diferença. Como juntar os pontos? E as dificuldades de encaminhamento, então? Para quem encaminhar? Qual a prioridade? Quem dá o diagnóstico? Como deve ser esse processo? Como fazer a discussão interdisciplinar? Vocês viram que sem esse processo muito bem definido, toda a sequência de decisões a serem tomadas ficam prejudicadas. Desde a intervenção, passando pela inclusão na escola e o apoio dos pais. Todos esses temas merecem um amplo estudo mais aprofundado, não acham? E quais as atividades selecionar para cada caso? Como mensurar a melhora do meu paciente? Qual o passo a passo para um bom processo interventivo? Que tipos de programa de estimulação são indicados? Enfim, são tantas dúvidas, angústias, anseios, que só quem realmente sabe a responsabilidade que está em suas mãos tem essa consciência. Vocês perceberam quantos conteúdos e conhecimentos são necessários? Conhecimentos que extrapolam essa jornada. Muitas pessoas estão mandando e-mails e perguntando sobre o Pensa, nosso programa de treinamento em neuroaprendizagem da NeuroSaber. E querem saber como se inscrever para esse programa inédito e exclusivo? Por isso, vamos dar mais detalhes sobre isso. Mas antes, é importante você entender o porquê deste programa surgir. Com todo o sucesso do nosso projeto NeuroSaber, recebemos diariamente centenas de e-mails do Brasil inteiro. Pais desesperados, pois não encontram um profissional para fazerem o diagnóstico de seus filhos. Alguns saem de vários lugares do Brasil para trazerem seus filhos aqui no Paraná, para serem consultados por nós. Mas sabemos que isso é inviável para grande parte da população e, de verdade, queremos que em todos os lugares desse imenso Brasil tenham equipes que se sintam seguras nas conduções destes casos. Além disso, muitos profissionais nos mandam e-mails pedindo ajuda para entender os sintomas, dar dicas de testes e o que fazer com essas crianças. Recebemos também inúmeros convites para dar palestras e cursos, mas sabemos que para dar conta de tamanho conteúdo, uma só palestra não é o suficiente. Também temos uma restrição de agenda. Para você ter uma ideia, já temos datas preenchidas até junho do ano que vem, fora os atendimentos clínicos que realizamos em nosso consultório. Por isso, então, por conta de tantos pedidos, tanto dos nossos alunos dos cursos anteriores, como de muitos outros profissionais, resolvemos elaborar um programa de aperfeiçoamento, onde passaremos todo o nosso conhecimento multidisciplinar e nossa prática de quase 20 anos de experiência. O nome desse programa é Pensa, programa especializado em neuroaprendizagem NeuroSaber. Um programa completo, totalmente online, que vai desde o conhecimento dos processos cognitivos até o completo conhecimento sobre as dificuldades e os transtornos de aprendizagem. Diagnóstico, avaliação, intervenção, um programa de 12 semanas com 100 horas, inédito, exclusivo na área dos transtornos de aprendizagem, atingindo os profissionais de todo o Brasil, num verdadeiro passo a passo. Mas eu vou dar mais detalhes desse programa mais para frente. Já realizamos alguns cursos online que foram sucesso, entre eles sobre TDAH,
autismo, entre outros. Em nossos programas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, médicos, psicomotricistas, terapeutas ocupacionais, professores, pais foram transformados por todos estes conhecimentos. Olha só o que a Nelly Penteado, psicóloga clínica e psicopedagoga de Indaiatuba, aluna da primeira turma do nosso Pensa, escreveu. Além de recomendar a todos, ela disse que o curso vale um ano inteiro de uma boa universidade. Viu só? Que legal! E sabe a explicação disto? É porque em nossos programas separamos os conhecimentos científicos que realmente fazem diferença na sua prática, que realmente esclarecem. A forma com que nós transmitimos são extremamente didáticas e fazendo você realmente entender e te dando segurança para colocar em prática. E olha, quando a gente fala que é inédito e exclusivo, é mesmo, pois em nosso treinamento reunimos vários conteúdos de perfil interdisciplinar. Eu nos aspectos médicos, a Lu nos psicopedagógicos. Além disso, teremos a participação multidisciplinar. Isso mesmo, teremos a visão de uma neuropsicóloga como a doutora Cristiane Bolfer, doutora pela USP, a visão da fonoaudiologia com a doutora Cíntia Salgado, além do doutor Rafael Pereira de Portugal, profissionais com ampla bagagem acadêmica, mas principalmente prática. Isso mesmo, unir a teoria à prática, fazendo desse treinamento uma ferramenta didática, aplicável, onde você vai entender o que cada um deve fazer no processo de avaliação, diagnóstico e intervenção. No nosso treinamento, você finalmente vai conseguir ter uma visão multidisciplinar. Chega de gastar dinheiro com cursos que pouco acrescentaram na sua vida. E pior, perder tempo, esse sim. Quanto tempo você não perdeu? E esse tempo não volta. Em cada módulo dos transtornos de aprendizagem, teremos a visão de cada profissional sobre o transtorno e o que compete em cada área de atuação. Isso mesmo, por isso que o nosso curso te dará um conhecimento incomparável e único. Então, atenção! Iremos abrir as inscrições para este programa dia 12 de junho, às 10 horas da manhã, por meio de um e-mail. Lá você irá clicar num link e será direcionado para uma página onde explicaremos tudo por meio de uma aula. É muito importante que você veja toda a aula explicativa do curso, porque lá nós vamos explicar os módulos, os profissionais, os materiais que disponibilizamos, as aulas ao vivo, estudos de caso, artigos, enfim, tudo, inclusive os bônus. Só para você ter uma ideia, somente os bônus já vão valer muito a pena você entrar no Pensa. E quem sabe você não consegue uma vaga nesse treinamento inédito que tem vaga limitada. Olha o que a Cíntia, psicóloga e psicopedagoga, aluna da nossa primeira turma do Pensa no passado, com mais de 20 anos de experiência, ela é lá de Niterói. Olha o que ela falou do nosso curso. Uma escolha ímpar na minha vida. Participar do curso de aperfeiçoamento em neuroaprendizagem pela Neurosaber. Um curso 100% online, mas 100% maravilhoso. Foi um divisor de águas na minha vida. Como é bom ouvir isso, não é mesmo? Mas uma coisa me deixa preocupado: o nosso número de vagas. Isso mesmo, as vagas são bem limitadas e é possível que as vagas se esgotem rapidamente. Isso porque tivemos mais de 50 mil inscritos e vocês viram a quantidade de comentários, inclusive querendo participar dos nossos treinamentos. Se apenas 1% das pessoas cadastradas entrarem no nosso programa, já não teremos mais vagas, pois daremos um acompanhamento personalizado a cada um dos nossos alunos. E o programa, gente, está imperdível. Você vai conseguir entender definitivamente o funcionamento cognitivo, atenção, memória, processamento de leitura, escrita e cálculo, além de atuar em todo o processo de avaliação, diagnóstico, intervenção. Iremos também passar nossos 20 anos de estudos e conhecimentos para você fazer a diferença aí onde você atua, tornando você referência na sua região. Então chega de investir seu tempo e seu dinheiro em conhecimentos que não te dão uma luz no fim do túnel. A hora é agora. Vem fazer parte aqui do Pensa junto com a gente da Neurosaber. Isso mesmo. Muito obrigado e até segunda-feira. Estamos te esperando para esse grande dia para você fazer parte da nossa família Neurosaber. Isso mesmo. Vem com a gente. Segunda-feira abriremos a inscrição. E a gente não sabe se nós vamos abrir a inscrição esse ano novamente. Ano passado nós abrimos a inscrição apenas uma vez no ano. Então, fique atento. Um grande abraço e até segunda!